Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. E não somente inscreva-se neste canal, como também veja os outros vídeos que estão publicados no meu vlog. E assim você ajuda a crescer este canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito de um grupo que atualmente está em ascensão, chamado Movimento Brasil Livre, mais conhecido como MBL. Recentemente eu escutei, acho que de uma live deles, que foi relacionada ao 7 de setembro, em que eles tocaram no meu nome, ou pelo menos alguém fez uma sugestão para que eu escrevesse na revista Valete, que é publicada pelo MBL. E o Ricardo Almeida, e eu conheço também o Ricardo Almeida de longa data, é uma pessoa que demonstra ter um certo bom senso para certos comentários políticos. Ele falou que poderia ser que sim, que não, que ele me conhecia de longa data também, embora ele deixasse entender que eu seria muito reacionário para os padrões do MBL. Seja o que for, eu gostaria de compartilhar com vocês qual é a minha análise sobre o MBL. Eu vou falar de aspectos positivos e aspectos negativos. É interessante notar que eu poderia citar inclusive uma obra para vocês lerem, de um escritor e historiador marxista chamado Perry Anderson, que escreveu As Linhagens do Estado Absolutista, se não me falha a memória, esse livro, né, que é bastante conhecido. Mas também tem um outro livro que é menos conhecido dele, chamado Brasil à Parte, se não me falha a memória, mais ou menos assim. E ele faz uma análise sobre o desenvolvimento da direita brasileira. Ele faz um paralelo entre a direita, por exemplo, dos anos 60 até um pouco antes do regime militar, e a direita que encarna o MBL, como pode também encarnar o bolsonarismo, etc. E com todos os aspectos defeituosos que há na análise marxista, no entanto, o Perry Anderson ele acerta num ponto, que a direita antiga, por assim dizer, a direita dos anos 60, era uma direita, em geral, católica, uma direita que tinha um apelo por conta da própria sociedade, da configuração da sociedade brasileira ser católica, e talvez fosse daquela linhagem de Deus, pátria e família, digamos assim. E a direita moderna, digamos assim, a direita que representa o MBL, é uma direita liberal. É uma direita mais laica, digamos assim, mais cosmopolita. Então, existe uma mudança radical da configuração do viés político da direita brasileira, e isso sem prejuízo do fato de que o bolsonarismo, ou pelo menos o que o bolsonarismo capitalizou, não é mais, por assim dizer, uma direita católica nos moldes dos anos 60, mas sim uma direita protestante, uma direita protestantizada, laica também, laicista em certos aspectos, e uma direita liberal, ou então liberal conservadora. Mas já tocando na questão do MBL, quais seriam talvez os pontos negativos e os pontos positivos? Eu vou começar pelos pontos positivos. Preliminarmente, eu acho que o MBL, atualmente, é uma das poucas direitas políticas que faz uma análise conjuntural interessante da realidade política brasileira. Eu confesso para vocês que eu assisto alguns vídeos do Renan dos Santos, do Ricardo Almeida, eu acompanho, e dentre o leque das direitas políticas, mesmo sendo uma direita liberal, e eu tenho muitas discordâncias da direita liberal, no entanto, as análises do MBL são bastante prudentes em sua maior parte. Não é aquela loucura da direita bolsonarista que já perdeu a noção da realidade há muito tempo e que cai num culto idolátrico de personalidade de um ser tão abominável como o Bolsonaro. Por outro lado, muitas pessoas tecem críticas ao MBL pelo fato de se colocar tanto contra o PT como contra o bolsonarismo. No meu entender, eu acredito que eles fizeram uma aposta também, que pode ser arriscada por um ponto, por um aspecto político, mas pelo menos eles fizeram uma aposta coerente. Qual seria a aposta coerente do MBL, no meu entender? É o fato de que
eles querem criar uma espécie de terceira via dentre a opção petista e a opção bolsonarista. E no meu entender, eu acho que eles tomaram uma medida bastante feliz nesse sentido. Existem dois aspectos que, no meu entender, são bastante interessantes no MBL. O primeiro, eu acho que eles fazem uma conjuntura de análise bastante pertinente, bastante sensata em muitos aspectos, tá? E o posicionamento dele de ser anti-PT e anti-Bolsonaro faz com que eles sejam uma opção viável de direita dentre todos os leques políticos que hoje estão bastante apodrecidos e estão bastante desgastados. Mas qual é o problema do MBL, no meu entender? E, claro, isso me coloca numa situação de ter uma certa reserva com certos posicionamentos políticos, tá? O primeiro ponto do MBL que eu acho que é problemático é o posicionamento liberal. Embora eu acredite até que eles tenham amenizado isso. Vi de algumas declarações do Renan dos Santos contra a agenda woke, por exemplo, né? A crítica que ele faz sobre aspectos do politicamente correto, de esquerda, enfim, que fazem com que o MBL dê uma guinada mais conservadora. Mas só que é aquela história, o problema do conservadorismo muitas vezes é que o conservadorismo é reativo, né? Ele nunca é propositivo. É uma coisa que eu percebo até mesmo em segmentos que são conservadores e que são até simpáticos ao bolsonarismo. Ou seja, sempre aquela coisa reativa, nunca é uma coisa propositiva, não é um projeto propriamente dito, mas sim um anteprojeto. E esse é o problema, muitas vezes, de um partido de direita da atualidade. Porque tendo uma visão basicamente imanentista, e eu não diria só imanentista, mas uma visão puramente circunstancial da política, parece que muitos dos partidos políticos, ou pelo menos dos momentos de direita, nunca se questionam no sentido de resgatar uma tradição, ou então de resgatar uma historicidade, fazendo o que? Um debate sobre a questão do próprio país, né? E é nesse ponto que eu acho que o conservadorismo fracassa, pelo menos o conservadorismo na atualidade. Quer dizer, por exemplo, quando nós pegamos aqueles segmentos católicos tradicionais que nós víamos na ação católica dos anos 40, dos anos 50, dos anos 30, enfim, né? Uma tentativa de resgate espiritual do país, uma tentativa de resgate do passado, de um debate sobre o país. Tá? Claro que isso não se limitava aos círculos católicos. Na verdade, eram vários círculos políticos que discutiam sobre a questão do país, não somente dos seus aspectos fundacionais, como também dos seus problemas. Quando nós pegamos, sei lá, uma obra de um Sérgio Buarque de Holanda, de um João Camilo de Oliveira Torres e assim sucessivamente. Então você tem, dentro das conjunturas políticas do passado no século XX, uma discussão sobre a realidade brasileira e sobre a história brasileira, e sobre aquilo que poderia fundamentar realmente a identidade e a consagração de um país. E olha que nós estamos no dia 7 de setembro, ou seja, a data da independência do Brasil. Não vou levar o mérito aqui sobre os aspectos positivos e negativos dessa data, mas, pelo menos, se nós observarmos como esses elementos ditos conservadores agem no que diz respeito ao 7 de setembro, é só ver o que aconteceu no ano passado, quando o Bolsonaro fez um discurso ridículo e disse que ele era imbrochável. Quer dizer, olha o nível de política que hoje nós temos no Brasil. E voltando à questão do MBL. E eu penso que o MBL, muitas vezes, talvez peque por faltar esse debate. Eles ficam muito presos à questão da conjuntura política, o que eu acho até válido, até certo ponto, tá? Eu acho válido essa discussão. No entanto, não vejo um resgate histórico, não vejo um resgate de um debate sobre o país. E se nós observarmos hoje a nossa crise moral, a nossa crise histórica, a nossa crise política, muito tem a ver com a perda realmente da noção da identidade que esse país é. O Brasil perdeu completamente o seu sentido histórico, completamente a sua identidade histórica, cultural, etc. Eu posso dizer, inclusive, que o país que eu nasci e que eu conheci na infância é totalmente diferente desse país de hoje. E nós observamos que é um país problemático, é um país sem identidade, é um país sem cultura, é um país sem história. Parece que houve um hiato entre 4 séculos de história
e, digamos assim, 4 séculos e meio de história, e parece que nos últimos 70 anos, por assim dizer, houve um outro país, uma outra realidade. E aqui há um problema que eu desafio e até coloco isso plano para qualquer grupo político brasileiro, porque não há essa discussão cultural. Há discussão sobre economia, sobre DH, sobre finanças, sobre política propriamente dita, sobre a conjuntura, mas é preciso também discutir a respeito dos meandros e do desenvolvimento desse país no âmbito espiritual cultural. Evidentemente que eu acho que o MBL tem um problema sério nesse sentido, porque se ele ficar muito preso ao discurso liberal, ele não vai se tornar um partido de massa ou um grupo de massa, mas tão somente um grupo restrito a, digamos assim, um nicho político, a um nicho ideológico. E talvez será um partido, por assim dizer, burguês, digamos assim, já que ele tem uma retórica liberal. Uma retórica liberal, embora, claro, não totalmente liberal, porque pelo menos já vi certos posicionamentos do MBL que parecem um pouco mais reticentes a certas agendas políticas da esquerda, embora não sejam todas. Então, o Renan dos Santos uma vez falou mal da cultura woke, desse aspecto da agenda LGBT, etc., embora seja a favor do casamento homossexual. Ou seja, existe uma concessão em torno dessas agendas, de até certo ponto. Por outro lado, o Ricardo Almeida. Eu acho que o Ricardo Almeida ele tem uma análise política e sociológica interessante, tá? Mas é aquela história. É preciso aprofundar nesse aspecto histórico, nesse aspecto da identidade do país, nesse aspecto da cultura do país. E até mesmo restaurar certos aspectos desse país. Esse país está perdido. Esse país é como um navio desgovernado, um navio que não tem bússola. E não tem bússola porque não tem mais história, não tem mais identidade, não tem mais cultura, não tem mais espiritualidade. Muita gente vai ficar até um pouco incomodado quando se fala de espiritualidade, porque evidentemente, como grande parte desses grupos são de tendência mais secularizada, né? Então eles acham que a religião tem que ficar afastada da política, ou então a religião simplesmente tem que ter um papel bastante secundário. No meu entender, não. Historicamente falando, não é o que se comprova, né? Eu penso que a restauração da Igreja Católica no Brasil é um dado importante da nossa cultura e da nossa história. Basicamente isso. Mas fora isto, tirando esses prós e contras, assim, eu acho que o MBL, com todos os defeitos, dentro da retórica liberal, dentro de uma nova conjuntura política, e aqui parafraseando até o Perry Anderson, esse autor marxista, né? E olha que eu não sou marxista, evidentemente, eu só falo porque, claro, você pode ter autores marxistas que falam alguma verdade, ainda que você possa criticar a cosmovisão ideológica do cara. Mas ele falou uma coisa certa, que existe realmente uma mudança de paradigma dentro do perfil da chamada direita brasileira, que não é mais a direita, por assim dizer, de uma matriz mais tradicionalista, mais católica, enfim, né? Então essa direita liberal ou liberal conservadora tem uma outra conotação, um outro contorno, que não é mais aquele contorno originário, ou pelo menos histórico, que o Brasil, de certa forma, já se manifestou. Claro que nem todas as direitas na República Brasileira são necessariamente direitas católicas, né? Direita católica é apenas uma das direitas políticas. Sempre houve, evidentemente, uma direita liberal, né? Como também houve uma direita monárquica, né? Que sempre foi muito minoritária, diga-se passagem. Mas, no geral, pelo menos havia um debate sobre o país. Alguém poderia objetar a respeito do MBL sobre algumas situações bastante embaraçosas que envolveram o movimento, em particular a questão da cassação do Mamãe Falei, aquelas declarações infelizes que ele falou, enfim. Mas, por outro lado, nós sabemos que o Mamãe Falei foi cassado justamente porque ele tomou uma posição bastante polêmica na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E convenhamos, as declarações dele poderiam ser até infelizes, mas eu não acho que eram motivos de cassação, porque havia coisas muito piores que foram simplesmente acobertadas na Assembleia Legislativa. Muito piores do que uma mera declaração boba e infeliz num WhatsApp, por exemplo, né? Mas eu acho assim, eu acho que o MBL tem posturas políticas que, no que diz respeito à conjuntura, me parecem até em alguns aspectos sóbrias. E, no entanto, claro, eu tenho muitas discordâncias ideológicas do MBL.
O que não significa que você não possa sentar para conversar e tomar uma cerveja com eles. Eu, por exemplo, suportaria muito mais alguém do MBL, porque parece-me que são pessoas sensatas, do que certos indivíduos que eu vejo no ramo do bolsonarismo. Hoje em dia eu não consigo suportar nenhum amigo bolsonarista fanático, não consigo, porque é um alinhamento completo da realidade, bem diferente, por exemplo, do MBL, que parece realmente ter os pés no chão, com todos os problemas inerentes que há sobre os aspectos ideológicos e até os posicionamentos políticos do MBL. E eu penso o seguinte, sobre a revista Valete, acho que é um empreendimento interessante. Inclusive eu conheço pessoas da revista Valete que escrevem lá, não conheço pessoalmente, eu me comunico com eles e tudo, são pessoas, algumas pessoas são sérias, são pessoas de uma inclinação mais conservadora, tá? Mas o MBL, claro, como um grupo político jovem, precisa amadurecer em vários aspectos também. Uma vez eu assisti uma palestra deles aqui em Belém e eu tive até pesadas divergências, justamente porque às vezes o pessoal do ML acha assim que criou, digamos assim, a pedra filosofal, digamos assim, parece que eles criaram a roda, sabe? Existe até uma certa empolgação que muitas vezes acaba ultrapassando o bom senso, diga-se de passagem. Mas no geral, eu acho que os vídeos do MBL, as explanações do MBL, tirando, evidente, fazendo as seguintes depurações, eu acho que há coisas interessantes a serem vistas e serem analisadas. E mais além, eu penso que o MBL tem que sair de ser um partido, por assim dizer, burguês, assim, um partido liberal, para ser realmente uma alternativa até conservadora. Eu acho que é muito mais palatável isso do que propriamente o liberalismo. Porque o liberalismo realmente tem muito pouco apelo popular. E tem muito pouco apelo popular justamente porque é uma visão, no meu entender, que acaba se tornando restrita a um determinado grupo social. O que não quer dizer necessariamente que o MBL tenha que virar estatista, propriamente dito. Mas só o fato do Renan dos Santos reconhecer, com muitas declarações que ele fez em alguns vídeos, algumas lives, né, a respeito de certas limitações do próprio liberalismo, e isso ele reconhece, isso já se revela um sinal de amadurecimento e que pode inclusive ser aprofundado. E o MBL tem realmente uma canalização de certas pessoas conservadoras que têm pelo menos um mínimo de sensatez. E isso pode ser algo bastante positivo, de repente ter uma aliança entre os liberais e os conservadores, tentando, claro, evidentemente entender certas pautas políticas, né, chegar a uma certa pauta política, e sem prejuízo do fato de que eu acho que um grupo político de direita tem que restaurar o debate sobre o Brasil. Restaurar o debate histórico do Brasil, o debate espiritual do Brasil, o debate cultural sobre o Brasil e sobre o que aconteceu nesses últimos 40, 50 anos de história. Desde do regime militar até o advento da nova república. Porque nós vemos realmente que há uma mudança radical na conjuntura política brasileira. Não somente política, cultural, social, econômica e etc. E que, em muitos aspectos, me entender, bastante negativa. Essas mudanças foram muito negativas para o país. Claro, alguns aspectos, evidentemente, são positivos. O Brasil se tornou realmente um país com propensão a ser uma potência, mas, ao mesmo tempo, ao sacrifício de muitas coisas que são muito caras à questão da história do Brasil. Então, meus amigos, um grande abraço.